Filho primeiro vai no governo, paga, depois é que faz. Não tenho pressa de fazer filhos, pai. Então, e o custo saiu aonde? Sim, a tia quer Mas meter que aqui pressa, uma vocês criança, já é custo. são vocês que estão a estragar o país. Sim. Vocês estão a estragar o país, porque nós sempre fizemos filhos sem plano. É verdade. Agora vocês com essa vossa que não temos que ver ainda, não estou com pressa. Qual pressa é esse? Qual Filho pressa? vem e vem, ele Muita tem tempo desculpa. dele. Não estou fazendo filho, estou a estudar. Quer dizer, os que estudaram, fizeram filho, tiraram 0. Jesus. Jeez, I don't believe. Oh, just stay there, will you? And stop jumping off. Oh. Look at this. He's the biggest. Holy shit, I'm sorry guys, I can shove them off to you. No, you can't. Look outside. Yeah, here he comes again. Right up to the GoPro. Right up. That one, that little one with the notch, that one's the one that wants it when he does. That one. No, there's one with a notch right in the middle. It's a bit bigger. Yeah, buddy. This is it. Just keep recording them, just stand back a bit. Yeah, I'm just saying they're looking for this guy. Good job, we've got a big... Is that for the news? Oh, Holy shit. So I just confess that I text and drive. If I get a text, I'll look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook. Snapchat. I do Snapchat and drive sometimes. Is that like making Snapchats or watching them? Making them. A, texting is like my main form of communication. Boredom, honestly. And B, well, nah, I guess no, it's really just A. I've only never done it at stoplights. I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, where they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you're like, you can't just like let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like, every time I do it, I think about it, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to, want to introduce you to a friend of ours. My name's JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted, he turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Having sort of met JC, because you look at JC and sort of give those same reasons. Usually I use my phone to change a song on. I try to use it as little as possible, but I'm not gonna look at my phone ever again. Honestly, if I have been sitting at a red light, I'll glance down to see if my mom's texting me, but the people's lives that are impacted from something that is so stupid.
I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive, and I'm not going to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, it becomes a habit, and that just doesn't happen at all. I know this is hard. I'm sorry. It's hard for me too, but this is real. You have the power to really actually make a difference and do something about it. Thank you. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo sem... O texto de hoje é Mateus 10:16. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Vamos analisar o contexto. Os primeiros versículos mencionam os 12 apóstolos. Mas veja o versículo 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Parte dessas instruções envolvia pregar primeiro para a nação de Israel. No versículo 7 ele diz, preguem o reino dos céus. Versículo 8, curem as pessoas, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Os versículos 9 e 10 mostram como essa pregação seria financiada, principalmente por donativos. E nos versículos 11 a 14, ele explica sobre o território. Jesus fala da pregação de casa em casa, mostra como cultivar o interesse e o que fazer quando alguém não quer ouvir a mensagem. No versículo 16, ele continua essa reunião para a saída de campo. Agora, Jesus diz algo que deve ter deixado os discípulos assustados com o que teriam que fazer. Vamos ler o versículo 16. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto,
Sejam cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Então Jesus explicou por que isso era necessário. Veja o versículo 17. Vocês serão entregues aos tribunais locais e açoitados. No 18, ele disse que seriam levados diante de governadores e reis por serem cristãos. Isso era muito para a cabeça deles. Podemos até imaginar eles olhando uns para os outros com medo, preocupados com o que iria acontecer. Então, os discípulos de Jesus entenderam o que ele quis dizer no versículo 16, quando ele falou de 4 animais diferentes. Ele disse, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Eles entenderam essa comparação na hora. Ela já era usada nas escrituras hebraicas. Salmo 103 diz, somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Também foi fácil para eles entenderem a comparação com os lobos, porque sabiam que os lobos são ferozes predadores de ovelhas. Eles pegaram o ponto. Muitos iam ser contra o ministério deles. Foi assim que Jesus os alertou dos desafios que poderiam acontecer. E a comparação com serpentes e pombas? Comparar alguém com uma cobra não é um elogio, nem naquela época, nem hoje. Então, por que Jesus falou isso? Talvez seja ruim comparar alguém com uma serpente por causa do que a serpente original fez. Ela trouxe muito sofrimento para os humanos. Mas o texto diz, sejam como serpentes. Como assim? O livro de Gênesis fala que a serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Era dessa característica natural da serpente que Jesus estava falando. Os discípulos deveriam ser cautelosos no ministério, especialmente ao enfrentar oposição. Mas será que as serpentes são cautelosas mesmo? Muitos de nós não gostamos nem de olhar para uma serpente, muito menos analisar suas características. Por isso, eu vou contar o que um zoólogo britânico disse. Ele disse que, mesmo quando a serpente ataca um inimigo, ela é cautelosa. Ela faz de tudo para que o seu ataque seja certeiro e fatal. O zoólogo disse que, muitas vezes, ela dá vários botes contra o inimigo, mas não acerta de propósito. Às vezes, ela dá o bote com a boca fechada. Por quê? Ela está treinando para atacar. Está sendo cautelosa. O mesmo zoólogo disse que, nesse momento, é possível ver a serpente se desenrolando aos poucos. Ela está se preparando para fugir rapidamente, caso o inimigo se torne muito agressivo. A serpente está sendo cautelosa. Lembre-se que Jesus também ajudou a criar a serpente, e por isso, ele sabia que esse animal é cauteloso. Foi por isso que Jesus disse que seus seguidores devem ser cautelosos, especialmente ao enfrentar forte oposição. Mas Jesus mostrou que temos que ter equilíbrio. Ele incluiu a pomba em sua ilustração. Se nós imitarmos só as serpentes, e não as pombas, nós não vamos apresentar as boas novas de modo amoroso. Por isso, Jesus incluiu a pomba. E qual é a característica natural da pomba? Ela, por natureza, é cativante, dócil e meiga. Na verdade, a pomba é tão cativante, tão dócil, que é chamada de ovelha do mundo das aves. Então, faz todo o sentido Jeová descrever seus servos assim. Mas qual o problema em imitar só as pombas e nem um pouco as serpentes? O perspicaz diz, as pombas confiam facilmente nos humanos e não são difíceis de serem apanhadas numa armadilha ou com uma rede. Por isso, Jesus deu o conselho, sejam cautelosos como as serpentes. Assim, mesmo sendo bondosos, não deixamos outros se aproveitarem de nós. Não vamos ser enganados facilmente. Agora, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12.
Nós sabemos que Jesus imitava as qualidades da pomba. Ele era gentil, bondoso e compassivo. Mas será que ele era cauteloso? Veja Marcos 12, na última frase do versículo 14. É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Então, esses líderes religiosos, esses fariseus orgulhosos, queriam que Jesus dissesse algo contra o governo romano. Se ele fosse só inocente como uma pomba, a resposta dele seria bem direta. Sim, devemos pagar o imposto para Roma. Mas os fariseus poderiam usar essa resposta para fazer as pessoas ficarem com raiva de Jesus. Note como Jesus foi cauteloso como uma serpente. Nos versículos 15 a 17, os fariseus perguntaram: devemos pagar ou não devemos pagar? Percebendo a hipocrisia deles, ele lhes disse: por que vocês me põem à prova? Tragam-me um denário para eu ver. Trouxeram-lhe um. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: de César. Jesus disse então: paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E ficaram maravilhados com ele. Ficaram maravilhados. Mas se ele tivesse respondido: sim, paguem o imposto, eles teriam ficado com raiva e não maravilhados com ele. Jesus foi cauteloso e não caiu nessa armadilha. Quais são algumas situações em que ser cauteloso seria a melhor opção? Uma tem a ver com o que falamos. Não devemos nem elogiar, nem criticar um partido ou um líder político. Seguindo o exemplo de Jesus e o que lemos em Romanos, capítulo 13, nós respeitamos as autoridades superiores, mesmo que sejam corruptas ou desonestas. Um irmão, não vou dizer de onde ele é, me disse recentemente: o maior desafio para mim na questão da neutralidade é não falar coisas negativas sobre o governo atual. Acho que já entendemos. Isso também é importante quando pregamos para refugiados. Muitos países estão recebendo milhares de refugiados por causa de perseguição política, religiosa ou étnica. Eles sofreram bastante e muitas vezes querem desabafar, falar das coisas ruins que o governo fez com eles. Como podemos ser inocentes como as pombas e, ao mesmo tempo, cautelosos como as serpentes quando pregamos? Precisamos ser pacientes e ouvir os refugiados. Eles vão querer falar das coisas horríveis que passaram, mas precisamos ser cautelosos como as serpentes por não nos envolver em uma conversa sobre política. Em vez disso, devemos seguir as instruções de Betel e falar das boas novas de uma maneira que não coloque a nós nem a outros em risco. Por isso, é bom tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado com respeito à nossa roupa, bijuteria e modo de nos arrumar. Por exemplo, em Mianmar, é muito ofensivo uma mulher deixar o ombro de fora. Então, quando falamos com refugiados, precisamos respeitar os costumes deles. Mas será que precisamos ser cautelosos como as serpentes no que se refere à mídia? Em alguns países, o governo controla a mídia e as notícias são muito tendenciosas. E, às vezes, a mídia divulga histórias que são totalmente falsas e negativas sobre as testemunhas de Jeová. Uma pessoa que é apenas inocente como uma pomba poderia facilmente acreditar nessas histórias e ficar fraca na fé. Mas nós não somos facilmente enganados. Isso porque Jesus disse que temos que ser cautelosos como as serpentes. Mas e nos países livres, onde o governo não controla a mídia? Nós precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados pelas opiniões de um comentarista de notícias. Em vez de ficar envolvido nas opiniões políticas de um telejornal, devemos nos lembrar das palavras de Paulo em 2 Timóteo 1,13. Em 2 Timóteo 1,13 ele diz: apegue-se ao padrão de palavras sadias, com a fé
e o amor que resultam da união com Cristo Jesus. Assim, como mostra o texto de hoje, se estivermos em união com Cristo Jesus, vamos ser cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Esse aqui da foto, Carlos Dean Souza Barbosa, de 42 anos. Ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Faz quanto tempo isso, Francisco? 9 meses. Ele saiu dizendo que não quer trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o quê? Assalto, fazendo assalto. Stop listening to this shit, yo. Oh my god, yo. Oh. Niggas is wildin'. Let's get that crispy, baby. Whole time I think she was talking about the next order. Go drop me a bun. Hey, Dica, aqueles que morreu, tudo truque, é Dica, tudo foforori, ela não pode dançar muito, chegou agora de fora, aí só vou de palma, tá maluca, ilha d'água, tá maluca, ei, olha o meu fio dental, o marido vai me tirar fora de casa. Todo mundo! Tarefa! Todo mundo!
tomando uma cerveja lá, uns vinhos, e ele pegou, deixou o pessoal ir saindo, e eu confiando nele, porque nós éramos amigos, né? E aí, de repente, quando chegou, tava só eu e ele, aí fiquei batendo violão lá, ele pegou e falou assim, Amidinho, eu tô afim de comer teu cu. Eu digo, rapaz, que é isso, careca? Nós somos amigos, acostumados a brincar por aí. Aí, não, tu vai ter que me dar, se tu não me der, olha aqui a faca. Aí foi mostrar uma faca da pontinha fina. Aí eu tive que, ou a morte, ou a vida, aí eu tinha que dar pra ele. Peraí. Gente. Flaninho, você sabe da história do cara que a mulher apareceu pra ele com a camisola? Ele falou pra ele assim, 50 anos de casado. Falou pra ele assim, você lembra dessa camisola? Ele falou, lembro. Ela falou, duvido que você lembra. Ele disse, lembro. Ela falou, quando você me viu pela primeira vez com essa camisola? Ele disse, na nossa noite de núpcias, 50 anos atrás. Ela disse, nossa, você tá com a memória boa, hein? Agora, você lembra o que você falou comigo quando me viu com essa camisola? Ele falou, eu lembro. Ela falou, duvido. Ele falou, eu lembro, eu olhei pra você e falei assim, eu vou acabar com você, menina. Ela falou, caramba, você lembrou mesmo. E agora você me vendo 50 anos depois, o que você fala? Ele disse, missão cumprida. Olha, acabei com você. O maior da cruz como patíbulo, a menor que corta chama-se haste transcendental, ou a própria haste que transcende. A Bíblia é composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 com 27 é 66, conforme eu falei. O primeiro livro é Gênesis, conhecido como o Alfa ou Princípio, e o último é Apocalipse, ou Ômega Fim. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Número, o quarto é Levítico, o quinto é Deuteronômio, o quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. Dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1.119 capítulos e 31.173 versículos contém a Bíblia. O maior versículo lá no livro de Esther, o capítulo é o 8, versículo é o 9. O menor versículo no livro de João, o capítulo é o 11, o verso é 35, o título do tema é Ressurreição de Lázaro, e o versículo é Jesus chorou. As duas primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, conhecido como Alfa ou Princípio, é o N-U, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia se refere a muitos profetas. O profeta mais citado da Bíblia é o profeta Elias. A última vez que a Bíblia se refere sobre o profeta Elias no Velho Testamento se encontra no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, no último capítulo, que é o 4, no penúltimo versículo, que é o 5, dizendo assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia terrível e tremendo do Senhor. O último versículo é o 6, conclui dizendo assim: aonde os pais converterão os corações aos filhos, os filhos converterão os corações aos seus pais, para que eu, o Senhor teu Deus, não venha encher a esta terra com toda a minha ira. A Bíblia também se refere a um homem por nome Jó. Jó, ele é exemplo do cristianismo, o patriarca da paciência, e o único homem que Deus escolhe na face desta terra para testemunhar sobre o mesmo por 2 vezes. No livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. E também no livro de Jó nasce e é oferecido a um ser humano pela primeira vez a eutanásia.
No momento que Jó está na situação desfigurante, os estudiosos taxam a doença de Jó como leishmaniose, outros elefantiose, outros câncer supurante que atinge a sua genitália externa. Porém, a Bíblia diz que é a lepra. Jó se encontra numa situação desfigurante. Jó, ele raspa sua cabeça, rasga seu manto, lança-se sobre a terra, com ao rosto, a cara no pó da terra. Agora vai nascer, ser oferecido pela primeira vez a um ser humano a eutanásia. Neste momento a mulher de Jó chega a falar: homem, tu ainda retém fidelidade a esse teu Deus, homem? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Olha ela oferecendo a ele a eutanásia. E a glória é de Deus, eu sou um mero pecador. É o último versículo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, o ômega fim, é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, que todos digam amém. Amém. Eu já li a Bíblia 3 vezes, eu nasci autodidata, meu amigo. Agora fala aí, o senhor era o quê? Eu sou um professor, eu não era, eu sou. O senhor é professor? Sim. Sou um escritor de livros. Tenho 12 profissões, nasci autodidata. Já andei em 348 cidades do Brasil, cortei 5 estados do Brasil, levando meu trabalho, que eu sou artista de rua. Fumo crack pra caralho, fumo maconha, cheiro cocaína e bebo cachaça. É a minha vida. Eu conheço 13 religiões. Eu conheço querquiromancia, hidromancia, esoterismo, ecletismo, movimento Nova Era, Umbanda, Quibanda, Mesa Branca, catolicismo, espiritismo, candomblé, russas e evangelismo. E eu sou louco problemático. Water and of course a bowl to mix everything into place. I'm also going to quickly go over each ingredient and tell you why I'm using each of the ingredients. Before I do that, you want to go ahead and cut your lemon or lime into 2 pieces. You want to remove the seeds in there because it can be very harsh on the skin, so make sure that you take out the seeds. There isn't any measurements for this. I'm using 2 spoonfuls of the baking soda into a bowl. Then I'm going to take water, about maybe half of the spoon, into the bowl and just mix it till you get a nice paste consistency. So you don't want it to be too watery, but you don't also want it to be too thick. You just want it to be perfect. So just a nice paste consistency. So just mix it up till you get a nice paste. Then you're just gonna go ahead and just squeeze a little bit of the lemon juice or the lime juice in there. You see a bit of the bubble, don't worry, just a little tiny bit into there, and then just give it a nice stir, and then you're all complete. So just make sure it's not too runny. Just mix it till you get this. It should look something like this. So what I like to do is I like to go in with the lemon and just moisturize it first. So this is going to basically clean the area and the surface of the underarm. Lemon juice, as we all know, is a natural bleach with whitened dark areas. It has an antibacterial and antiseptic agent that prevent body odor. So I like to go in first, and then I like to go in with the paste. With the paste, I like to just gently massage that into the underarms, very gently. And you know, baking soda exfoliates dead cells and remove damaged skin. It's also a natural skin lightening, while it also reduces production of melanin and also acts as a natural deodorant. So once you've applied that and you let it dry for about 20 minutes, I'm going to take a wet towel, a very damp towel, and just gently wipe underneath. Once you wipe that off, you want to also go ahead and either take a shower or rinse that off with lukewarm water. I've actually only been doing this for a week, and believe it or not, I've been seeing dramatic change on my underarm. You can kind of still see a little bit of darkness, but this is like at its best as it's ever been. Best natural remedy I've tried so far. So I hope you guys enjoyed this video. Be sure to give it a thumbs up if you did, and I'll catch you later. Mwah.